Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo, que nós possamos oferecer uma oração ao nosso Mestre Jesus, elevando nossos pensamentos a Ti, ó Cristo, para que nesses instantes em que estejamos em comunhão contigo, possa a nossa alma se adornar de paz, reflexão e fé, crendo na Tua infinita bondade e na colocação plena do Teu amor em todos os instantes da nossa existência, no propósito das nossas vidas e, acima de tudo, no reconhecimento que sobre Ti paira soberanamente o amor e a bondade. Mestre querido, vós que olhais a cada um de nós com Teu carinho imenso, infinito, proporcione nesses momentos o acalento, o envolvimento e a tranquilidade que todos nós necessitamos para o desenvolvimento do tempo que cabe a cada um de nós. Que assim seja. Hoje eu vou mudar um pouquinho o roteiro. Eu costumo trazer uma reflexão e na sequência contar uma história para massificar a mensagem. Hoje eu vou inverter. Hoje eu vou contar uma história primeiro e a reflexão vem logo na sequência. E eu quero começar o nosso bate-papo de hoje trazendo o primeiro capítulo, a Gênese Planetária, do livro A Caminho da Luz, da dupla Chico e Espírito Emmanuel. E lá ele coloca que, desprendendo-se da nebulosa do nosso sistema, um pedaço de massa, a aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol e numa velocidade de 2 milhões e 500 quilômetros por dia, performa a elipse, a primeira elipse, em torno do astro-rei. Falava então Emmanuel no livro dos primeiros instantes do nosso planeta, há 4 bilhões e meio de anos. E foi como entregue às mãos do Cristo, que já há 4 bilhões e meio de anos fazia parte da comunidade dos espíritos puros. Quem desejar saber do que se trata, está no mesmo livro. É o capítulo e o item anterior. Não vou dar o spoiler, mas vale a pena. Traz o entendimento melhor da divindade. A partir daí, inicia-se o desenvolvimento do nosso orbe. E acreditem, o pessoal, a equipe, dos anjos que aqui estiveram, sabiam o que estavam fazendo. Pois eram equipes acostumadas a fazer esse movimento, esse desenvolvimento, através de tantos outros planetas. Do mesmo jeito, não nos preocupemos. Existe toda uma equipe espiritual acostumada a fazer transição planetária. Estão aqui com a gente. Então vocês podem ficar tranquilos que em relação à transição planetária, a espiritualidade está fazendo a parte dela. Mas voltando ao início. Então, imaginem como foi todo esse movimento. Geneticistas, biólogos, especialistas em flora do plano espiritual aqui se reuniram e definiram as bases físicas do nosso planeta. Mas que planeta era esse que nascia? Que planeta era esse que se iniciava?
está no Evangelho segundo o Espiritismo. E que quem traz para a gente é Santo Agostinho. Se me permitem a leitura, no capítulo Há muitas moradas na casa do meu pai. No item 15, e eu estou trazendo só um destaque, o item é maior. A Terra é um dos exemplos de mundos onde os espíritos resgatam as suas dívidas. Existem milhares de outros mundos que possuem o mesmo objetivo, porém, todos têm em comum servir de exílio aos espíritos rebeldes às leis de Deus. Olha como ele classifica a Terra como um mundo que serve de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Bem, ele prossegue, tem o item 16, tem mais um pouquinho, e no item 16 ele fala: entre as estrelas que brilham no céu, existem vários mundos, como a Terra, destinados por Deus para as provas e expiações. Então, legal, ele já definiu a Terra naquele instante como um mundo de provas e expiações. Um pouquinho mais à frente, mas no mesmo item, cada sistema planetário possui mundos primitivos, de exílio, provas, regeneração e felicidade. Aqui pode dar uma interpretação um pouco dúbia, porque o que o Livro dos Espíritos nos traz são primitivo, prova de expiação, regeneração, mundos felizes. Aqui ele adiciona o de exílio, mas um pouquinho antes ele já esclareceu que se trata de uma classificação de provas e expiações. Nascia então o planeta Terra com o propósito de servir de exílio para esses espíritos degregados, rebeldes. Porém, nos traz também um pouquinho antes, agora no item 7, mais um pouquinho sobre a definição. Como seria a definição da Terra como um mundo de exílio? E ele traz: no hospital, encontramos somente pessoas doentes. Numa prisão, encontramos todas as mazelas e vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maioria dos moradores são pálidos e doentes. Podemos dizer que a Terra é tudo isso reunido. E então conseguimos compreender por que as aflições superam as alegrias. Vale a pena a leitura. Para quem acredita que o Evangelho segundo o Espiritismo é para fazer Evangelho no lar, ótimo, é mesmo, é muito bom, mas é um excelente livro de estudo que traz esses esclarecimentos também. Então nascia ali um mundo de exílio. Bem, passaram-se todas as fases, e então a gente vai pular para um outro momento, trazido pelo livro Exilados de Capela. Quando habitantes de outros planetas, e aqui a gente destaca a Capela, aportaram a Terra, ainda no momento da Idade da Pedra. E para a gente entender o que significa esse degredo, para a gente conseguir compreender a profundidade e o cenário que se apresentou, vale a pena a gente trazer um pouquinho de Capela. Capela é um planeta que naquela época passava mais ou menos pelo momento moral que a Terra passa hoje. Se não me falha a memória, tem um tempinho que eu li o livro. Tinha 2 sóis. 7 luas. Já pensaram que lindo? 2 sóis. Vê o porra de 2 sóis. Se a gente já fica babando com uma lua quando ela está cheia, imagina 7. E se estava mais ou menos nesse momento que a Terra está hoje, eles deviam ter algo parecido com a internet. WhatsApp, grupo da família, carro, vias públicas, transportes públicos, roupinha bacana, gloss, brigadeiro, e por aí vai. Saíram desse paraíso porque não se sintonizavam, não se compatibilizavam
com a sintonia moral do planeta. Não estavam mais na mesma convergência moral e foram expulsos desse paraíso. E vieram, então, para o nosso planeta. Eu acho que agora a gente consegue compreender melhor a passagem de Adão e Eva, daqueles habitantes do paraíso que preferiram o fruto errado e assim foram degradados. E imaginem quão difícil foi essa separação, porque eles deixam lá os corações amados. Deixam lá as raízes. Fica tudo para trás. E vêm para um planeta na Idade da Pedra. Então imaginem o desespero, a dor, a revolta, o ódio desses espíritos que aqui aportaram. Mas vale a pena fazer uma ressalva. Nem todos os espíritos que aqui vieram, nem todos os espíritos que estão aqui nesse planeta foram degradados. Segundo o mesmo livro, A Caminho da Luz, existiam duas bases de povos que são nativos da Terra. Os africanos e os chineses. Agora já misturou muito, mas estou falando lá atrás. Esses dois povos de base tiveram o seu início aqui no planeta. Mas voltando. Imaginem quando aportaram esses espíritos e que não tinham a quem reclamar. Não tinham de quem se vingar. Vão vingar de quem? E aí entra uma das partes mais belas do livro, Exilados de Capela. Aparece então o Cristo a todos esses espíritos, como uma grande montanha no horizonte. Bem-vindos, meus filhos do coração. Aqui eu vos recebo pela vontade do Pai. E lhes digo que desde já são muito amados. E aqueles corações revoltados, escutando aquilo, pareciam não acreditar naquele ser que lhes aportava. Aos poucos a imagem foi diminuindo e foi se multiplicando, andando entre a gleba. Alguns, ao contato, desmaiavam. Outros se revoltavam ainda mais. Parecia então que eles encontraram aquele a quem deveriam combater. Aquele espírito que os recebe com tanto amor e que diz que ele mesmo estará entre eles, vira então um grande alvo daquele povo. É bem verdade que das raças adâmicas, gente, essa é tão forte a presença dessa lenda do paraíso perdido, de raças adâmicas, que as 4 raças degregadas, em todas elas possuem a sua versão da lenda do paraíso perdido. E aí eu falo dos hebreus, que era a galera mais complicada. Aqui eu falo dos arianos, que depois dos hebreus eram os que tinham maiores questões, complicações. Os hindus e os egípcios. Esses voltaram já quase todos. Ficaram um tempinho aqui e já voltaram. Inclusive, eles tinham práticas muito parecidas com de um povo que uma galerinha que a gente conhece bem. Pleno domínio da comunicação com os mortos, mediunidade e reencarnação. Enfim, passaram-se algumas décadas, alguns milênios,
e aporta então o Cristo, em que os hebreus, mais tarde judeus, acreditavam que seria aquele líder que eles levariam à conquista mundial. É bem verdade que teve um profeta, Isaías, que falava assim, olha, o enviado de Deus, ele vai ser um artesão, carpinteiro, então ficou lá pertinho. E ele vai ser de linhagem nobre, verdade, Maria é da linhagem de Davi. Acertou. Então ele não vai ser esse guerreiro, esse governador. E aparece de fato um carpinteiro que diz que o reino dele não é desse mundo. E a revolta quanto ao Cristo, por se dizer o enviado de Deus, foi tão grande que pelas leis da época, ou você era chicoteado, ou você era crucificado. O Cristo foi os dois. Bem, passaram-se os acontecimentos da cruz, da ascensão, e a mensagem fraterna, amiga, amorosa, se perdeu nos templos de ouro de Roma, nas invasões, onde povos sofriam todos os tipos de violência para a expansão comercial, tinham as cidades invadidas por homens que traziam à frente o estandarte do Cristo. E esse foi um momento bem marcante e que é relatado, e aí eu trago agora outra referência, Brasil, Coração, Pátria do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um livro tão criticado, e eu não entendo por quê. É um livro que naturalmente precisa das suas metáforas, pessoal. Foi escrito por um poeta, Humberto de Campos, um ufanista. Nessa passagem das Cruzadas, onde Léo, que era uma espécie de ministro de relações exteriores, vamos colocar desse jeito, fala, mestre, veja bem, eles estão brigando. Falando da época da Cruzada, salvo engano, essa visita do Cristo tinha se dado no fim do 13º século. Está todo mundo brigando. Deu tudo errado, a tua mensagem, puxa vida, não foi espalhada, né, como deveria. Foi distorcida. E aí o Cristo fala, e Léo, me mostra onde fica o novo continente, se referindo à América. Será que a gente realmente acha que o Cristo não sabia onde ficava a América? Claro que sabia, foi ele que ajudou a fazer. Estava lá presente o tempo todo. Mas é necessário essa linguagem poética. Então, a partir daí, de novo, não vou dar o spoiler. A partir daí, nós entenderemos por que e por qual razão o Brasil foi eleito como coração do mundo, pátria do Evangelho. Que não significa ser um oásis na terra. Que não significa ser o coração financeiro do mundo. Não é nada disso. Quem acha que o Brasil ele vai liderar todas as nações, vai dominar o mundo, talvez esteja com o mesmo pensamento dos judeus na época do Cristo. A missão do Brasil é muito mais nobre. Forma-se aqui nesse planeta, já em atuação, um grande hospital das almas. Que é para isso que o Cristo veio, gente. Para implantar o reino de Deus aqui na terra, mas não tem jeito de fazer isso se não implantar no coração de cada um. Então, espíritos, e a gente vai notar isso muito claramente na passagem da escravidão, espíritos criminosos de todas as partes do planeta, em todos os momentos históricos, aqui reencarnaram. Porque em nenhum outro lugar do mundo poderiam reabilitar-se moralmente. Vocês lembram
Quem leu, desculpa o spoiler, quem leu Paulo e Estevão, a última frase, quando Cristo reencontra Paulo desencarnado, ele diz, e essa é uma lição que tem que escrever na geladeira: apraz ao meu Pai que bons e maus sejam recebidos no reino de Deus. É isso. Logo após a Revolução Francesa, o anjo guardião da França, me escapa o nome dele, chega com Ismael, o anjo do Brasil, e pergunta: Ismael, a coisa lá na França está meio feia, está meio nebulosa, acho que você sabe o que aconteceu. Você não quer receber um e outro espírito francês para reencarnar no Brasil, para ver se dá uma melhorada aqui no ambiente da França? O Ismael fala: claro, prontamente, pode vir. 2 milhões de espíritos franceses aportaram aqui no Brasil. A grande maioria está até hoje. Preciso dizer como era a corte francesa? Preciso dizer o que ocorreu? Os erros que eles cometiam perante as lideranças públicas? Não teriam muitos aqui reencarnado na mesma condição? Como prova para ressarcir os erros do passado e retomar numa nova oportunidade, porque o Deus que a doutrina espírita reconhece é o Deus da oportunidade. Não teriam tantos falhado. E isso é ruim? Isso é péssimo para todo mundo, especialmente para eles. Vieram então as grandes guerras, como o bojo da primeira, a segunda, o Holocausto, Guerra Fria e alguns outros acontecimentos, até que chegássemos a 1 ano de pandemia. 1 ano aqui no Brasil, no mundo um pouquinho mais. E nos vemos à frente de um vírus absolutamente impertinente, que faz questão de nos atirar à face que nós não temos o controle do mundo, que nos foge o controle da humanidade. Bem, contada a história, talvez um pouquinho mais longa do que eu planejei, mas aonde cabe a transformação planetária em cada um de nós? Já está claro que se trata de uma transformação moral, em elevar a condição moral do planeta, em trazer para cada um de nós as experiências do reino de Deus. Eu estava querendo derrubar já há um tempo, né? Para cada um de nós. O que significa isso para a gente? Porque a história é muito legal. Tá, mas onde é que eu entro nisso? Imaginem um jovem que no ano letivo anterior levou bomba em matemática e teve que repetir o ano todinho, todas as matérias, porque levou bomba em matemática. Esse jovem está fazendo a prova hoje de novo. E essa prova pode levar-lhe para um novo momento, ou pode fazer-lhe a repetição. Para aqueles espíritos que aqui aportaram no mundo de exílio, a gente está fazendo a prova de novo, nesse instante. Chico Xavier, através de Emmanuel Pinga Fogo, quando se dará mais ou menos o mundo de regeneração? Chico responde, mais ou menos pelo ano de 2057, daqui a 36 anos. Parabéns, trabalhadores da última hora, somos nós, a última reencarnação antes da transformação. Que honra, que bom, aqui estamos. Fazendo a prova que, eventualmente, muitos de nós tenham falhado no passado. Agora, não vale a pena a gente falar de reforma íntima se a gente não entrar no íntimo familiar. André Luiz, o cadinho redentor de cada um, o lar, a família. O cadinho é aquele recipiente
onde o ferro entra em ebulição, onde ele passa de sólido para líquido, tamanha temperatura. É o cadinho redentor. E qual é o contexto da família que tem sido tão atacada? Diante da transformação planetária. Bem, se não se incomodem, eu poderia trazer isso em 3 temas. Relação pais-filhos, filhos e pais, e o meu favorito, esposo-esposa. Tudo bem? Vamos prometer que a gente fica até o fim? Vamos aguentar? Pais e filhos. Imagina se junto daquela criança linda que nos sorri nas primeiras horas, se junto daquele ser pequenininho, recém-chegado, e que nos rouba o coração em expectativa, esperança e felicidade, imagina se ele trouxesse na mãozinha uma carta. E nessa carta tivesse escrito: queridos mamãe e papai, obrigado por me receberem. Eles vivem dizendo, quando estão meio chateados, que não pediram a nascer. Pedir. Papai e mamãe, saibam que nas outras vidas eu falhei flagorosamente. Por exemplo, no campo sexual. Magoei muitos e muitos corações. E vários deles eu vou reencontrar nessa vida. Não preciso lhes dizer, mamãe e papai, quanto sofrimento isso me traz, quanta culpa e quanto terei que ser forte nas minhas provações e expiações para que eu não agrave ainda mais a minha condição. Então, mamãe e papai, por favor, pelo amor de Deus, não me deixem incidir novamente nos erros que hoje me atam a alma como grilhões. Se o remédio for um pouco mais amargo do que eu necessito, ainda assim será mais leve que as provações e infelicitações que terei que experimentar. Entenderam o papel dos pais? Essa carta, galera, existe. Só que está no plano espiritual. A educação, eu costumo dizer, até de uma maneira forte, talvez não seja a melhor definição, mas é um processo ingrato. Porque exemplifica, corrige, perdoa. Exemplifica, corrige. É repetição. E por que eu digo que é ingrato? Porque depende do outro aceitar, ser educado, compreender que tem algo a ser retificado. Mas não tem outro jeito. Não tem outra forma. Missão de pai e mãe. É isso. Filhos e pais. Deus me livre e guarde. Mas 2 pontos interessantes que todo filho tinha que compreender. E aqui eu quero deixar claro que eu não estou colocando relações de filhos e pais, pais e filhos criminosos. Aí é de uma outra esfera. Aí é uma outra forma. Tá bom? Aqueles que deram o maior presente, a maior oportunidade, os pais. Que permitiram colocar os pés físicos nessa terra. Acreditem, é o maior presente que qualquer um pode receber. Especialmente nesses momentos de mudança planetária. Especialmente quando nós estamos ávidos e sedentos pelas novas oportunidades que somente a reencarnação pode nos proporcionar. Segundo, se tudo der errado, e agora sim, Deus me livre e guarde, mas se tudo der errado, é para a casa dos pais que a gente volta.
são eles que vão nos receber. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo chamado Honrar Pai e Mãe, e tem um item que fala ingratidão filial. Vale a pena ler. Então, se eu puder passar uma mensagem simples, humilde, eu sei que muitas vezes sobrevém a mágoa nas relações entre pais e filhos. Eu sei. Eu sei que às vezes encontramos pais negligentes, pais incompreensivos, que falam o que não devem, mas que possamos trazer a reflexão do contraponto. Que naquele instante que estávamos indefesos, que não tínhamos capacidade de fazer nada, eles nos acolheram. Naqueles momentos em que passávamos pelas doenças infantis, eles velaram o nosso berço. Hoje em dia, é muito fácil comunicar. Eu sei, pandemia, distanciamento, ok, tudo bem. Mas o telefone ainda está funcionando, né? Será que não vale a pena? Pega o telefone. Oi, pai. Oi, mãe. Há quanto tempo? Como é que estão as coisas? Gente, ninguém está nesse planeta para brigar. Eu sei. Às vezes as pessoas falam besteira. Às vezes a gente se ofende. É da vida. Segue o jogo. Perdão, 70 vezes 7. Família, o cadinho redentor. E agora o meu favorito. Esposo e esposa. André Luiz nos traz os 4 tipos de casamento. Acidentais, raríssimos. Sacrificiais, quando uma condição moral maior aceita o outro numa condição moral inferior para reerguê-lo. Não adianta olhar para a esposa, para o marido e dizer que é esse caso de vocês não. Também são raríssimos. Tem os de missionários, os dois com elevação moral e que aceitam conduzir uma missão. Muitas vezes essa missão são os filhos. Raríssimos. O que mais tem, a massa, são os provacionais, que eu defino como o abraço do porco-espinho. 2 almas endividadas entre si consorciam-se para se reajustar. A primeira conclusão que a gente tira, essa história de alma gêmea nunca funcionou bem. Estamos muito mais para almas algemadas. Então, e nesse abraço do porco-espinho? Eu acho que tudo seria muito mais fácil se nós entendêssemos que todo mundo tem mania estranha. Que todo mundo não é tão legal quanto acha que é. Eu fico muito confortável em trazer a minha esposa como exemplo, porque, por uma razão muito simples, tá? Ela não está aqui para se defender. Então, eu fico muito à vontade. Mas a minha esposa, por exemplo, eu não sei porquê, mas ela tem mania de guardar vasilha de plástico, de água, descartável, enfim. E quando eu vejo a minha geladeira, parece que está um depósito de reciclagem. Ela é ligada no 220. Ela chega no carro, eu estou dirigindo, e ela está ali no WhatsApp o tempo todo. E ela está na rua, no WhatsApp. Outro dia tinha uma daquelas plaquinhas de cuidado, né, no meio da rua, e ela andando com o WhatsApp, deu-lhe com a testa na plaquinha. A partir daí eu virei aquele cão-guia. Sabe aquele cão-guia? Eu agarrava assim no antebraço dela. Enquanto ela digitava, eu ficava direcionando. Há algum tempo, veio uma conhecida e falou: Pedro, eu não aguento mais o meu marido. Ele deixa o sabonete parecendo um ouriço, de tanto pelo. Ele não sabe baixar a tampa da privada, pelo amor de Deus. Eu falei: compra outro sabonete para você, é melhor. Sai mais barato do que um divórcio. Outro dia um conhecido: Pedro, o que eu fiz para merecer essa mulher? É melhor não saber. Melhor não saber.
Você quer futucar o que está escondido? Melhor não. Mas o bom mesmo é olhar um para o outro e falar que apesar das diferenças, das brigas, das dificuldades que se assomam e ninguém vai dizer que não existe, claro que existe, o normal é a dificuldade, é que estamos juntos e vencendo as batalhas, um do lado do outro. Não se sabe até quando. Família. O cadinho redentor. E se eu puder, novamente, recordar por que nós estamos aqui, porque o Cristo nos oferece essa oportunidade, é para libertarmos os nossos espíritos dos vícios que hoje nos aprisionam, muitas vezes ao peso das lágrimas. Emmanuel dizia, é melhor a lágrima da responsabilidade que redime do que o sorriso largo da irresponsabilidade que aprisiona. E esse é o nosso momento. Então que possamos compreender que no final desse período, no final desse vale de lágrimas, aquele mesmo ser que nos repetiu, que nos falou, que aqui somos filhos bem-vindos, que Ele não nos abandonaria e não nos abandonou. Ele nos receberá com os braços abertos, com os olhos iluminados, nos dizendo, bem-aventurados, vós que aqui chegastes, preparais para os novos desafios do reino de Deus. E repetindo então o final do livro Paulo Estevão, apraz ao meu Pai, que bons e maus se adentrem ao reino dos céus. Muito obrigado. Mestre querido, vós que depositais as tuas mãos santas e benditas nesse planeta que tanto carece de ti. Vós que estás presente em cada país, em cada lar, em cada coração. Olhai por nós. Permita que a tua bondade, através dos teus anjos, adentrem ao nosso íntimo e nos auxiliem no trabalho de renovação moral que todos nós necessitamos, pelas inconsequências pretéritas que preferimos abraçar, mas que nesse momento decisivo, definitivo, possamos abraçar-te a mensagem e trazer para cada um de nós a confiança que necessitamos, a fé que precisamos, a persistência para prosseguir. Apesar das chispadas que recebemos nas horas e nos dias dessa existência, estejamos confiantes e ávidos que tu estás conosco. A tua presença bendita se faça aqui conosco, amparando-nos e auxiliando-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Equipe do passe, por favor. Mestre bendito, que a tua paz esteja em cada um de nós. E possamos então, através desse momento do passe coletivo, fazer com que cada um de nós seja amparado no seu íntimo. Que o nosso aparelho emocional possa ser equilibrado, retirado os miasmas. Que possamos pedir as tuas bênçãos e ações em cada um dos nossos centros de força.
sentindo essa energia que nos adentra o corpo e o espírito. Mestre querido, envolve-nos nesse instante com o teu amor e que essas energias não apenas persistam em nós, mas que elas possam repercutir a todos aqueles que nos compartilham a existência. Que possamos compreender a nossa missão e compromisso perante cada um deles, exercendo assim o mandato existencial que aqui viemos. Mas para isso, ó Pai, precisamos das Tuas forças, do Teu apoio, da Tua palavra e, acima de tudo, da Tua misericórdia. Que a Tua paz esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Informamos a todos, para evitar as aglomerações na saída, por favor, o portão lateral também será aberto para facilitar a distribuição de cada um de nós na saída. Obrigado, até a próxima.